Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando a nossa reunião Vida e Ministério Cristã da semana 13 a 19 de outubro. Vamos considerar algumas partes muito interessantes de nossa reunião e tenho certeza que vai ser de proveito para todos nós. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Como sempre digo e repito, é um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos parte de nossa reunião Vida e Ministério. Juntos agora estaremos preparando a parte Tesouros da Palavra de Deus da semana 13 a 19 de outubro, que tem o seguinte tema: Vá à casa onde há luto. Com certeza um tema muito importante que vai nos ajudar a entender a importância de estar num local assim, embora um local triste, mas faz muito necessário para que possamos fortalecer a fé de nossos irmãos e também nos ajudar a entender a importância de viver a vida com sabedoria. Então vamos juntos agora preparar essa parte e podemos iniciá-la da seguinte forma. Muitas pessoas têm pavor de ir num velório. Outras conseguem ir até no velório, mas não conseguem acompanhar até o sepultamento. E esse sentimento de não querer estar em ambientes assim pode ter vários motivos: medo, tristeza, lembrar de alguém, que já se foi, não saber o que dizer ou apenas não gostar. Seja qual for a sua situação, tenho certeza que Jeová entende. Mas note com carinho o que diz o livro de Eclesiastes, o capítulo 7, versículo 2. Melhor é ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, pois a morte é o fim de todo homem, e quem está vivo deve refletir sobre isso. Perceberam que interessante? Sabemos que nesse lugar não há alegria. Existe um sentimento de perda, luto, dor, mas mesmo assim, a palavra de Deus nos aconselha a estar nesse lugar, não só apoiando a família que está em luto, o que na verdade é importante, mas também nos ajuda a refletir como está a nossa vida, como estamos agindo, pois o fim de todo homem é a morte. Então, quando estivermos numa casa de luto, podemos nos fazer a seguinte pergunta: será que quando chegar a minha hora, terei deixado pendências a serem resolvidas? Será que deixei de fazer as pazes com alguém? Será que fui uma pessoa boa para outros? Será que fiz o meu máximo para servir a Jeová? Quando estamos numa casa de luto, precisamos refletir em nossa vida e observar o que podemos melhorar antes que chegue a nossa vez. E por que essa reflexão se faz tão necessário? Veja só o que diz agora Eclesiastes, o capítulo 7, o versículo 1. Um bom nome é melhor do que um bom óleo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Notaram a resposta? Pois quando chegar a nossa vez de partir, só restará o nosso nome, ou seja, aquilo que fizemos em vida vai ficar guardado na memória de quem conviveu com você, e isso será sempre lembrado. Isso nos mostra a importância de fazer um bom nome, mostrar em vida qualidades de um bom cristão. William, que perdeu a esposa, ele gosta quando outros contam coisas que passaram com sua esposa, pois isso dá certeza de que ela era amada e respeitada. Esse exemplo enfatiza ainda mais a necessidade de deixarmos um bom nome, pois quando forem falar de mim ou de você, quando não estivermos mais aqui, possam falar coisas boas que fizemos e que isso possa alegar o coração de quem ficou enlutado. Isso nos mostra também a ideia de como podemos ajudar aqueles que estão enlutados. Se você teve um bom convívio com o falecido e tiver coisas boas para contar, faça isso, pois com certeza a pessoa vai gostar de ouvir, e isso pode acalmar seu coração entristecido. Outra coisa que podemos fazer com os enlutados é orar com eles. Veja o que uma irmã chamada Dalene disse. Às vezes, quando algumas irmãs vinham me consolar, eu pedia para elas fazerem uma oração. Muitas vezes elas estavam emocionadas, mas faziam o máximo para controlar a voz e conseguia falar. Aos poucos, a voz delas ia ficando mais forte e elas faziam orações que vinham do fundo do coração. O amor, o carinho
e a forte fé dessas irmãs me ajudaram muito. Notaram como é bom orar com aqueles que estão enlutados? Eles com certeza vão gostar muito. E isso se faz necessário porque cada pessoa tem o seu próprio tempo para superar a morte de alguém. Por isso que precisamos estar sempre prontos para consolar, pois como mostra o Provérbio 17:17, o verdadeiro amigo ama em todos os momentos e se torna um irmão em tempos de aflição. A gravura ela mostra exatamente o que cada um de nós podemos fazer para alegrar o coração de alguém enlutado. Podemos visitá-los, relembrar de como a pessoa era querida. Os irmãos que estão sentados estão mostrando uma foto deles juntos, provavelmente num congresso internacional, onde tiveram a oportunidade de estarem juntos servindo a Jeová. E o irmão enlutado está com uma foto deles, fazendo o curso para pioneiros, lembrando o quanto a sua esposa era zelosa no serviço a Jeová. Não fique com medo de fazer tais recordações. Isso não vai machucar o coração do enlutado, pois na verdade o seu coração já está machucado e nunca mais irá sarar. Na verdade, você pode estar ajudando a cicatrizar o coração deprimido da pessoa, por lembrar do seu cônjuge. Sendo assim, meus queridos irmãos e amigos, tenha prazer em ir à casa onde há luto, pois somente lá você entenderá o sentido da vida e terá ainda a oportunidade de consolar outros. Então vamos lá, vamos iniciar fazendo a leitura do livro que aparece em nossa apostila, que é o livro de Eclesiastes, o capítulo 7, o versículo número 20 até o versículo 22, que diz assim: Pois não há nenhum homem justo na terra que sempre faça o que é bom e nunca peque. Também não dê atenção a todas as palavras que as pessoas dizem, senão você poderia ouvir seu servo amaldiçoá-lo, pois você, no íntimo, bem sabe que você mesmo, muitas vezes, amaldiçoou a outros. Então a pergunta: como esses versículos podem nos ajudar a decidir se vamos ou não falar com alguém que nos ofendeu? Então, eu resumi da seguinte forma: esses versículos nos ajudam a entender que todos somos pecadores e, em algum momento da vida, já falamos de alguém. Isso nos ajuda a entender que outros também falará de mim. Pensando nisso, preciso avaliar se de fato se faz necessário conversar para resolver ou apenas esquecer o assunto. A segunda pergunta de nossa apostila: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então, agora sim, iremos selecionar alguns versículos e tecer um comentário à base deles. O primeiro selecionado é o versículo número 1 do capítulo 7, que diz assim: Um bom nome é melhor do que um bom óleo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Esse versículo me ajuda a entender a importância de se ter uma boa reputação. E essa reputação eu só posso conquistar em vida, pois quando chegar no final da minha vida, posso dizer também que foi melhor do que o nascimento, pois terei feito tudo o que pude para agradar meu soberano Deus Jeová. O versículo 2, ainda do capítulo 7, diz assim: Melhor é ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, pois a morte é o fim de todo homem, e quem está vivo deve refletir sobre isso. Esse texto me ajuda a entender a fragilidade da minha vida, mostrando assim a necessidade de aproveitar ao máximo dela, pois não sabemos quando será o nosso fim. Sendo assim, preciso constantemente estar na presença de Deus, pois somente Ele tem o poder de se lembrar de mim e me dar vida. Versículo 9, ainda do capítulo 7, diz assim: Não fica ofendido facilmente, pois é o coração dos tolos que fica ofendido. Geralmente, quando ficamos ofendidos, acabamos dizendo coisas que normalmente não diríamos. E se isso acontece, nos tornamos pessoas tolas. No entanto, a paciência nos dá sabedoria, pois conseguimos falar somente o necessário ou não falar nada. Então, preciso permanecer calmo diante de ofensas. Assim estarei sendo sábio e não tolo.
Versículo 12, ainda do capítulo 7, diz assim: Pois a sabedoria é uma proteção, assim como o dinheiro é uma proteção. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Esse texto me ensina que não devo ficar somente em busca de dinheiro, pois, embora ele se faz necessário, ele não vai nos dar vida. Já a sabedoria nos dá entendimento agora e vida futura, pois a sabedoria vai nos mostrar que somente servindo a Deus temos vida agora e no futuro. Sendo assim, devo sempre estar atrás da sabedoria. Agora o versículo 14, ainda do capítulo 7, diz assim: Num dia bom, seja bom também, mas num dia de dificuldade, lembra-se de que o verdadeiro Deus fez tanto um como o outro, de modo que os homens não podem ter certeza de nada do que lhes acontecerá no futuro. Esse texto me ajuda a entender a importância de dar valor à vida, independente de como seja, bom ou ruim, pois Jeová fez os dois, e o nosso futuro é incerto. Por isso, preciso agradecer Jeová por todo momento de vida que tenho com a minha família e com Deus. Ainda no versículo 25 do capítulo 7, passa a nos dizer assim: Eu voltei meu coração para conhecer, investigar e procurar a sabedoria e a razão por trás das coisas, e para entender a maldade da insensatez e a tolice da loucura. Salomão tirou tempo para entender coisas complexas da vida, e isso levou tempo, mas ele compreendeu que somente a sabedoria dá capacidade para entender a vida. Isso me ensina que eu preciso sempre buscar a sabedoria, pois ela vai me ajudar a entender a futilidade da vida, entendendo que a maldade e tolice não leva a nada. Agora, no capítulo 8, vamos considerar o versículo 11. Por não se executar logo a sentença contra um ato mau, o coração dos homens se enche de coragem para fazer o mal. Esse versículo me ensina que não devo tolerar nenhum tipo de maldade comigo e nem com outros, pois quando deixo passar atos maus, posso dar margem para que faça mais maldades. Como pai, devo educar meus filhos, como ancião, devo agir com prontidão, e como cidadão, ajudar sempre o próximo. Versículo 14 do capítulo 8. Há algo vão que acontece na terra. Há justos que são tratados como se tivessem praticado mal, e há maus que são tratados como se tivessem praticado a justiça. Eu digo que isso também é vaidade. Esse versículo me ensina a necessidade de confiar estritamente em Jeová, pois acontecem coisas que não temos explicação, como essa lida no versículo. Sendo assim, preciso em todos os momentos da minha vida tomar decisões pautadas na palavra de Deus, pois somente Ele sabe o que é o melhor para mim, pois ao tomar decisões sem o auxílio de Deus, posso me dar mal, pois não entendo tudo, somente Deus. Agora o versículo 17 do capítulo 8. Então eu considerei todo o trabalho do verdadeiro Deus e percebi que a humanidade não é capaz de compreender o que acontece debaixo do sol. Por mais que os homens tentem, não podem compreender, mesmo que digam que são bastante sábios, para entender, não são capazes de compreender. Mais uma vez, o salmista mostra o quanto nós, seres humanos, somos limitados em sabedoria. Somente Deus tem toda a compreensão. Isso me ensina que se eu quiser ter um pouco de conhecimento, conhecimento esse necessário para fazer a vontade de Jeová, preciso me aproximar dele para que assim eu possa ter sabedoria, mas a sabedoria vindo de cima. Dando início, nós vamos fazer a designação número 4, que é iniciando conversas. Essa parte ela tem 2 minutos, será feito como testemunho público. Descubra um assunto que interessa a pessoa e combine de continuar a conversa depois. Então podemos iniciar da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Olá, bom dia. Posso tomar 1 minuto do seu tempo? Então Ana, ela responde: Bom dia. Se for só 1 minuto, sim. Do que se trata? Maria fala: Estou hoje fazendo uma pergunta bíblica a todos daqui da praça.
Já imaginou viver num mundo exatamente assim, tranquilo, ambiente gostoso e em paz, como se fosse um paraíso? Então Ana diz: Olha, eu penso que todos desejem viver num lugar assim. Quem não quer viver em paz? Você é de qual igreja? Então Maria responde: Eu sou testemunha de Jeová. Então Ana diz: Aprecio muito o trabalho de vocês, mas posso te dizer algo? Maria diz: Pode sim. Ana continua: Eu sei que a esperança é algo que todos precisam ter. Mas por que vocês não ajudam as pessoas a lidar com os problemas atuais? Não faria mais sentido? Então Maria diz: Dependendo da situação, sim. Mas qual seria para você um assunto que poderíamos conversar? Então Ana diz: são muitos. Por exemplo, estou passando por uma situação séria com meus filhos. A Bíblia ajuda nessa situação? Então Maria diz: Claro que sim. Vamos fazer assim. Vou separar algumas matérias sobre filhos e voltamos a conversar. Posso te encontrar aqui na quarta pela manhã? Então Ana diz: Sim, estarei aqui. Então aqui eu finalizo a primeira designação, a designação número 4, iniciando conversas. Vamos agora fazer a designação número 5, que também é iniciando conversas, também tem 2 minutos, mas será feito como testemunho informal. Então nós podemos iniciar essa apresentação assim. Maria diz: Bom dia, você é a última? Então a Ana, a pessoa, diz: Bom dia, sou sim. Maria fala: Obrigada. Ana diz: De nada. Só está demorando um pouco, mas está indo. Maria fala: Percebi, mas também só tem uma atendente. Então Ana diz: menina, não sei se você está acostumada a vir aqui, mas um tempo atrás tinha 6 pessoas atendendo, agora só tem uma. A situação está ficando feia. Então Maria diz: Nem fala, e a tendência é somente piorar. Ana diz: Verdade. Com a economia elevada, preços elevados, vai chegar um tempo que vai entrar num colapso e não vai ter mais volta. Então Maria diz: Isso é verdade. Mas você sabia que Deus promete trazer estabilidade eterna para a terra? Então Ana diz: É mesmo? E como seria isso? Maria continua: Assim como é hoje, um sistema de governo, mas muito diferente desses estabelecidos por humanos. Veja só esse texto aqui, Daniel 2,44. Então, depois da leitura do texto, continua. Notou? Por ser Cristo Jesus, teremos a oportunidade de viver num sistema reinado por Ele, com condições muito diferentes desse de hoje. Gostaria de entender como se dará isso? Então, aqui eu finalizo a segunda designação, mas você pode dar continuidade caso você deseje. Vamos agora fazer a designação número 6, cultivando o interesse. Essa parte ela tem 2 minutos, será de casa em casa. Mostre algo no site jw.org. Então nós podemos iniciar essa designação assim. Maria, ela diz: Bom dia, Ana. Então Ana responde: Bom dia, Maria, que bom que veio. Maria diz: Sim, combinado é combinado. O dia hoje está lindo. Ana fala: Verdade. Deixei meus filhos na escola e vim direto para cá. Essa hora a praça fica vazia, é muito bom. Maria diz: Sim. E como estão seus filhos? Então Ana fala: Rebeldes. Respondem tudo, tá difícil. Então Maria diz: Realmente não é fácil, mas conforme conversamos, trouxe para você algumas matérias que pode ajudar você a entender essa fase que seus filhos estão passando e o que fazer nesses momentos. Toma. Então aqui nesse momento você pode dar alguma revista para ela. Depois continua. Leia com calma, sem pressa, observe o que pode talvez aprimorar. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Além dessas informações, eu separei outras aqui no site jw.org. Olha só que temas interessantes. Como conversar com seu filho adolescente sem discutir? Olha o outro tema. Educar, alegria e desafios. Depois eu te mostro como encontrar essas informações. Mas você também poderia fazer outra coisa em família com eles. Então Ana diz: E o que seria? Então Maria fala: O que acha de estudar
a Bíblia em família. Então Ana fala: mas não sei como fazer isso, nunca fiz. Maria diz: podemos fazer assim. Você combina um dia onde seus filhos estarão em casa, me convida e eu mostro para vocês como funciona. Quem sabe assim eles aceitem estudar a palavra de Deus. Então Ana diz: pode ser. Se for para ajudar, estou dentro. Vamos marcar para sábado. Está todo mundo em casa. Então Maria diz: perfeito. Que horas? Então aqui eu finalizo a terceira designação número 6, uma designação simples e fácil. Tenho certeza que você pode tirar bastante proveito. Passando agora para a última designação número 7, explicando suas crenças. Essa parte ela tem 5 minutos, será feita em forma de demonstração. O tema: como são os funerais das testemunhas de Jeová? Então nós podemos iniciar da seguinte forma. Então Maria ela inicia dizendo: oi Ana, estava me procurando? A Júlia falou que você queria falar comigo urgentemente. Aconteceu alguma coisa? Então Ana diz: sim e não. Eu, na verdade, queria uma orientação sua. Então Maria diz: sobre o trabalho que estamos fazendo? Então Ana fala: não, não. Deixa eu te explicar. Senta aí. É que a amiga da minha mãe, que é testemunha de Jeová, faleceu e ela foi convidada para o funeral e quer que eu vá com ela. Como você é testemunha de Jeová, teria como me explicar como são os funerais feitos por vocês? Pois aí vou mais tranquila. Então Maria diz: mas não ouvi dizer nada sobre alguém falecido aqui da região. Então Ana diz: você não vai conhecer não, ela mora em outra cidade. Elas eram amigas desde a escola e nunca deixaram de se falar. Então Maria diz: depois eu vou mandar uma mensagem para sua mãe, deve estar bem triste. Então Ana fala: ficou sim. Mas e aí, vai me ajudar ou não? Maria diz: vou tentar te explicar de uma forma bem simples e fácil de entender. Os funerais feitos pelas testemunhas de Jeová não é tão diferente da maioria não. Por exemplo, o funeral pode ser feito na capela, do cemitério ou à parte, pode ser feito na própria residência da pessoa ou até mesmo no salão do reino, onde a grande maioria decide fazer. Na irmã que faleceu já sabe onde vai ser? Então Ana diz: será no salão. Maria fala: então, no salão é feito um discurso simples mostrando o que a palavra de Deus fala sobre a morte e a esperança da ressurreição que o próprio falecido tinha. Durante esse discurso, pode ser destacado alguma das qualidades do falecido e como seu exemplo de fé pode nos fortalecer. Então Ana diz: e quanto tempo tem esse discurso? Então Maria ela fala: olha, geralmente tem 30 minutos, mas a grande maioria tenta simplificar ao máximo. Depois pode ser que tenha um cântico, mas mesmo que vocês não saibam a letra, sempre tem alguém que imprime cópias e dão. Ou pode te emprestar um cancioneiro, que é um livro das nossas músicas. Aí você pode acompanhar o cântico e aí no final fazem uma oração. Então Ana diz: simples assim? Então Maria diz: sim. Aí quando finaliza, as pessoas têm mais um tempo para dar condolência aos enlutados e depois o falecido é levado para o cemitério. Todos os presentes se deslocam para o cemitério e lá prestam as últimas homenagens. Então Ana fala: agora fiquei mais tranquila. Muito obrigada, minha amiga. Então aqui a gente finaliza a última designação. Espero de coração que possa facilitar a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.